Eu quero falar hoje acerca da igreja verdadeira. Falar-lhes de três características ou de três tipos de igreja que nos é, não puseram aí que eu vou pôr aqui, que nos é citada em Ezequiel 14, versículo 14. Diz assim: mesmo que estes três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem no meio dela, eles poderiam ser livres pela sua justiça. Em outras traduções, pela sua retidão. Somente as suas próprias almas, diz o Senhor Deus. No meio de um tempo difícil, de corrupção, de tempo de crise, tempo de apostasia entre a casa de Israel e o Senhor, Deus manifestou um juízo contra a casa de Israel. E Deus falou através deste versículo a toda a casa, dizendo e dando o exemplo de três homens. Três homens que são nada mais, nada menos que três tipos de igreja. Ou características de uma igreja verdadeira. Três homens que viveram em tempos diferentes, circunstâncias diferentes, mas dos quais foram renomados aqui na Bíblia, através do profeta Ezequiel, como exemplos, como alguém que a igreja deve imitar, deve ter como característica principal nas suas vidas. E o primeiro que diz aqui, o primeiro homem, eles foram renomados todos pela sua retidão, pela sabedoria, pela fé, pela obediência, pelo seu relacionamento com Deus. Foi isso que trouxe o renome deles, e cita o profeta aqui no Antigo Testamento. E começa por Noé. Gênesis capítulo 6, versículos 8 e 9. Diz assim: Noé, porém, achou graça diante de Deus. E estas são as gerações de Noé. Noé foi varão justo e perfeito em suas gerações, e Noé andava com Deus. Bem? A primeira característica de uma verdadeira igreja é uma igreja que se assemelhe com Noé. É uma igreja que seja apregoadora da justiça, pregadora das boas novas do Evangelho. Noé, antes do dilúvio, algo caracterizou muito a vida dele. Ele foi um homem de fé, foi um homem de obediência ao construir aquela arca conforme as instruções de Deus, e foi um homem também de um grande relacionamento com Deus e reto. A Bíblia diz que ele achou graça e que ele era um varão justo e perfeito. Hoje, se nós formos a comparar a igreja de hoje com Noé, nós entendemos que esse espírito de evangelização, esse mandato de ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura e não deixar de anunciar nunca o juízo de Deus, não deixar nunca de dizer de que Jesus está voltando e julgará todas as nações, e sempre, em todo momento e circunstância, ter essa boca evangelizadora. Essas boas novas que cada um de nós recebeu e aceitou e transporta dentro dela, poder ir. Jesus, antes de subir aos céus, disse: ir por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, batizando-la em nome do Pai e do Espírito Santo. E nós temos que entender isso. Temos que entender que, ainda que pareça uma loucura, deixar as nossas famílias, que pareça uma loucura gastar recursos em projetos sociais, que pareça tudo uma loucura quando tu dizes que Jesus vai voltar. Como o mundo reage hoje? No tempo de Noé diziam que ele era louco. Ele estava completamente louco.
nunca tinha chovido sobre a terra. Então ele foi intitulado como, alguém que não estava muito bem da cabeça. Fazer uma arca para quê? Este homem é louco. Mas hoje não deixamos de ser loucos. Diz que a palavra de Deus é loucura para aqueles que se perdem e a salvação para aqueles que creem nela. Significa que a mensagem da cruz que nós anunciamos para o mundo, para os perdidos, é uma loucura. Paulo escreve aos Coríntios e lhes diz de que nós, capítulo 1, versículo 23, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Não pregamos ideologias, não pregamos instituições. Hoje não viemos aqui para pregar a remar, para falar acerca da remar, ainda que fazer menção do trabalho que eles fazem é uma honra, não? E quero dar os parabéns a todos os remarianos que estão aqui. Mas a remar não salva. E não viemos aqui fazer uma conferência e falar da remar, senão anunciar o Cristo crucificado. A mensagem da cruz, que diz que é escândalo para os judeus. Por que escândalo para os judeus? Porque era a forma mais tortuosa, a forma mais sofredora de morrer e que os romanos introduziram, era a crucificação na cruz. E que para os judeus era escândalo porque a lei dizia que maldito aquele que for pendurado numa cruz. Então tu imagina como eu, os judeus, como é que eles iriam aceitar a divindade de Jesus quando ele morre crucificado contra a lei, não apoiado pela lei de Moisés, e isso escandalizou eles. Ele disse, isto é loucura. Este homem se diga que é Deus, que perdoa pecados, e que anda por aí dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, isso é um escândalo. E por isso o mataram e o crucificaram. Hoje, quando nós vamos por aí, não é diferente. Quando nós anunciamos a mensagem da cruz e que a salvação vem através da cruz, por meio da cruz, e que esse gesto de amor, esse ato que mudou a história por completo da humanidade, também nos dizem que estamos loucos. Também nos dizem que não estamos bem da cabeça. É ou não é? Se alguém te perguntar como chega a salvação à sua vida, e tu dizes, não, a salvação é simples, é através de crer na mensagem da cruz, é através de crer em Jesus, Deus feito homem, crucificado para salvar e perdoar os nossos pecados. E talvez te digam, é assim tão simples? Sim. Sim. Na verdade, ainda que depois venha um sacrifício, é um gesto simples de fé e de aceitação do que Cristo foi usado por Deus para reconciliar e levar-nos de volta para Ele. Amém? A igreja deve ser como Noé, porque a igreja deve confiar no poder da palavra. Devemos confiar mais que nunca nos tempos de hoje no poder da palavra, no poder do Evangelho. Paulo fala aos Romanos e diz, eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é todo o poder. Ai do mundo sem o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus, é dizer, Ele pode restaurar, pode fazer qualquer coisa. Pastor, mas a minha vida é muito difícil de mudar, ninguém vai conseguir mudar. E tu perguntas, quanto poder faz falta para mudar a tua vida? Seria todo o poder, pois o Evangelho é o poder de Deus para transformar, para salvar, para mudar por completo o rumo das nossas vidas, fazer cumprir a palavra de Deus em nós. E poder de Deus para salvar. Aleluia. Não tem outro jeito, não tem outra maneira, não tem outro meio, não tem outro nome dado aos homens ao qual
podemos ser salvos que não seja em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Devemos pregar a Cristo crucificado, nessa honestidade, nessa simplicidade, nessa verdade, e confiar no poder da palavra. Nós não precisamos, a igreja de hoje, de mais entretenimento. Nós não precisamos tampouco de muitas estratégias e muitas formas para poder encher as nossas igrejas. O que nós precisamos é de pregar a Cristo crucificado, poder de Deus. O que nós precisamos é confiar nesse poder e saber que diz a palavra que ela não volta vazia. Então eu quero ser um apregoador de justiça, como foi dado esse nome a Noé. Quero ser um pregador das boas novas. Quero anunciar ao Cristo crucificado. Bem? E crer que ela não vai voltar vazia, a palavra. E tu dizes, então, se não volta vazia, às vezes ela não volta. Mas se não volta vazia, como volta? Pois volta contigo. A palavra não volta vazia, ela volta contigo. Quando diz, não volta vazia, que não deu fruto, não. Ela voltar não volta vazia porque volta connosco, com aqueles que recebem a mensagem do Evangelho. Às vezes aos meus liderados eu digo que não deixem de pregar o Evangelho. Que não deixem de anunciar o Cristo crucificado. Mas não dá para fazer isso. A palavra, o poder da palavra. Confiemos nisso e atuemos todos os dias como uma igreja verdadeira que confia no que a palavra diz. E que a palavra nos basta para qualquer tipo de situação que nós tenhamos que enfrentar. Bem? Outro homem que é citado aqui é Daniel. Também viveu num tempo completamente diferente de Noé. Noé é antediluviano. Daniel foi levado cativo para a Babilônia. E Daniel foi conhecido, ele é conhecido porque teve muitas revelações proféticas acerca dos últimos dias. Mas também Daniel ficou muito conhecido por ser um homem de oração. Daniel, quando o rei Dario e os seus sátrapas e ministros assinaram um édito contra ele, um edital para condená-lo, ele, igual que todos os dias, se colocava orando ao Senhor. A palavra diz que ele 3 vezes por dia, que era um costume dos judeus, 3 vezes ao dia, as janelas dele estavam abertas e ele, com a janela aberta em direção ao templo, orava e orava e orava ao Deus da Bíblia, ao Senhor dos Exércitos. Bem? E uma igreja que não ora é uma igreja que está fria, uma igreja morta. Por isso a igreja verdadeira é a igreja que ora, a igreja que usa a maior arma espiritual que Deus nos deu, que é a oração. E nos tempos de hoje está difícil, porque nós oramos menos, somos uma das gerações que menos ora. Fazemos um montão de coisas. Agora com a tecnologia ainda temos mais estratégias para fazer coisas. Mas fomos descuidando a oração. Quando nós convocamos cultos de oração, praticamente não existem nas igrejas. Hoje em dia, os cultos de oração que são feitos estão vazios. Ou são muitas poucas pessoas que se propõem a congregar para orar, para suplicar, para clamar ao Senhor. Uma igreja verdadeira é uma igreja que ora, é uma igreja que conhece o poder da oração. Em Atos 12, verso 5, diz que Pedro era guardado no cárcere, mas a igreja fazia contínua oração. Por ele, a igreja hoje já não é mais conhecida como casa de oração. Bem?
Antigamente nos relacionavam como casas de oração. Hoje nos relacionam com outras coisas. Mas que seria bom poder voltar ao primeiro amor e poder voltar a reunir-nos para orar. E dedicar-nos tempos, montar, como nós fizemos lá no nosso ministério, um quarto de guerra, onde habitualmente estamos ali para mostrar a nossa dependência de Deus, clamar aos céus, pedir socorro a Deus. Mas isso não é algo nosso. Não, nós não inventamos nada. Isso é algo que o Espírito Santo colocou em nós, mas é algo que toda a igreja verdadeira tem que fazer. Deve voltar a reunir-se, deve voltar a orar, devem voltar a estar família para clamar e suplicar ao Senhor. Quando nós oramos, Deus começa a preparar os nossos corações para receber as bênçãos. Às vezes não vemos nada. Estamos orando e desistimos porque não acontece nada assim do momento. Mas temos que crer que quando nós estamos orando, o Senhor já está preparando-nos. Não vemos, mas estamos sendo preparados para colher as bênçãos, aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Antes eu falava de Atos 12, verso 5 de Pedro. Pedro que tinha sido preso e que estava ali guardado pelos romanos, mas a igreja estava continuamente orando. É dizer, eles se encerraram no lugar para orar, para pedir a Deus que tivesse misericórdia de Pedro, para pedir a Deus que pudesse libertá-lo daquela injustiça. Pedro foi preso por pregar o Evangelho. É injusto. Então a igreja clamava por justiça, orava continuamente ao Senhor. Se nós queremos também libertar os presos, se nós queremos também que muitos sejam desamarrados, sejam libertos, muitos possam ser livres, experimentar a verdadeira liberdade e não viver num cárcere espiritual, nós temos que orar por eles. Não basta ir buscá-los, também temos que orar por eles. E temos que clamar e suplicar ao Senhor. Amém? E o último homem, o último tipo de igreja, a última característica que eu mencionei aqui, ou que Ezequiel também o menciona, é Jó. Jó, bem conhecido de todos os que nos movemos nesse meio do Evangelho. E Jó significa, ou é um tipo de igreja que sofre, mas não nega a fé. Essa é a igreja verdadeira. A igreja que sofre, a igreja que é perseguida, a igreja que é atacada, a igreja que é zombada. No entanto, apesar de todo esse sofrimento, não nega a fé. Não tem vergonha do Evangelho. Não nega que quem o salvou foi a fé. E essa fé salvífica é aquilo que nos faz continuar cada dia, apesar de todas as circunstâncias. Amém? Jó perdeu tudo o que tinha num curto espaço de tempo, mas não abandonou a fé em Deus. Ele perdeu tudo. Família, riquezas, perdeu tudo. No entanto, em Jó 19:25 diz: eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará sobre a terra. Aleluia. No meio da perseguição, do sofrimento, da tragédia, Jó não nega a fé e diz: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E que ele se levantará sobre toda a terra. Nós hoje conhecemos mais do Redentor do que Jó. A igreja hoje tem mais conhecimento.
A igreja hoje sabe quem é o seu Redentor. A igreja hoje sabe quem morreu na cruz para salvar-nos. Quem derramou o sangue para remir os pecados. Hoje nós sabemos isso. Nós temos conhecimento disso. Então nós devemos afirmar ainda com mais convicção do que Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que no final se levantará sobre toda a terra. Amém? Em Hebreus 10, 38 e 39 diz: agora o justo viverá da fé. Agora o justo viverá da fé. Mas se ele voltar atrás, não agradará a minha alma. Nós, porém, não somos dos que recuamos para a perdição, mas daqueles que creem para conservar a sua alma. Mostra claramente aqui o escritor aos Hebreus que o que mostra que a nossa fé é real é a nossa resistência. A nossa capacidade de resistir. A nossa capacidade de renunciar. Eu creio que a unção de Deus na vida de alguém se mede pela sua capacidade de renúncia. Pela sua capacidade de passar sofrimento. Não é? A resistência dessa pessoa é que vai determinar com o tempo que a sua fé é real. Bem? Porque igual que existe a fé real, também existe ou a verdadeira fé falsa. É? 1 de Pedro 1, verso 7 diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, o qual perece, bem que seja provada pelo fogo, e achem louvor, honra e glória quando Jesus for revelado. Hein? Pedro compara a nossa fé ao metal mais caro e mais precioso que existe, o ouro. E ele diz que a nossa fé é mais valiosa que o ouro. Então significa que é o mais valioso que temos, é a nossa fé em Jesus. Eu li uma história de algo que nós conhecemos que são pepitas de ouro. É? Que também é um metal. E é um metal muito semelhante ao ouro. Mas não é ouro. Semelhante. E às vezes até é difícil, por exemplo, eu que não entendo, não conseguiria distinguir a diferença entre uma pepita de ouro e entre o ouro original. No entanto, tenho uma forma de poder descobrir o que é a pepita de ouro e o que é o ouro original. E é através do fogo. É passando pelo fogo, aí sim se vai ver realmente o que é ouro, que brilha, e o que não brilha tanto e que é parecido com ouro, no entanto, é falsa. Bem? Então, o que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer com isso que através do fogo, através das provas, através dos sofrimentos, das renúncias, é que nós vamos ir vendo e nós mesmos descobrindo se a nossa fé é uma fé verdadeira ou é uma fé falsa. O escritor Hebreus disse que quem voltar atrás, quem recuar, não agrada a alma do Senhor. É dizer que não nos devemos mover 1 centímetro da cruz. Os que recuaram da cruz, os que se escandalizaram com a palavra, foram e voltaram para a sua perdição. Muitos voltaram para trás por causa de que a sua fé não era uma fé verdadeira. E recuaram, saíram do centro da vontade de Deus, da cruz. Recuam da cruz. Esse é o grande problema que a igreja tem também. Ela recua da cruz. Ela lhe parece estranho que venham aflições e sofrimentos e ela não está bem treinada para entrar nesse fogo. Eu creio que deveríamos treinar-nos mais para as provas e as situações que devem chegar às nossas vidas. Estar preparados. Temos que estar bem treinados e bem preparados para poder enfrentar aquilo que pode chegar. E através da nossa resistência, cada dia nós vamos adquirindo mais experiência, mais virtude e nos vamos enchendo cada vez mais de fé.
E então passaremos a ser essa igreja de Jó. Uma igreja que sofre e não nega a fé. Bem? Então que a igreja verdadeira sejamos como estes 3 homens. A igreja tipo Noé, que evangeliza, que anuncia as boas novas, que vai apregoando justiça por onde quer que vá, que prega a mensagem da cruz, o Cristo crucificado, ainda que a loucura era escândalo para os judeus, mas também era loucura para os gregos. Os gregos, e a famosa mitologia grega, e os gregos que sempre foram conhecidos por ter deuses grandes, deuses em altos montes que eles prestavam culto, Ana, Baco, vários deuses que eles tinham, eles não podiam aceitar a ideia de que um judeu ensanguentado e crucificado fosse comparado a um Deus. Então eles diziam, isso é loucura, se eu estou diante da majestosidade deste Deus e vivemos educados destes deuses, e agora este vem cheio de sangue, crucificado, dizendo que é Deus, loucura. Que sejamos como Daniel, igreja conhecida por ser uma casa de oração. Que sejamos como Jó, uma igreja que sofre e não nega a fé. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Queremos tomar essas características para nós, para a nossa família e para a tua igreja. Muito obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.